Yo, Walkers. Seguinte, hoje eu vou falar da revolução da informação. E o que é a revolução da informação? É o período que a gente está passando hoje em dia de transformação do mundo por conta da informação, da disponibilidade da informação, da criação da informação. Ou seja, a informação ela se tornou o bem mais valioso do mundo hoje em dia. Não é mais dinheiro, não é mais ouro, é a informação. A informação a respeito do ouro vale mais do que o ouro. A informação a respeito do dinheiro vale mais do que o dinheiro. Porque com essa informação você consegue fazer transações para ganhar mais dinheiro. E a informação, ela constrói, ela destrói. As manipulações são feitas a partir da informação ou da encoberta da informação. Nós tivemos 4 revoluções, né, nessa civilização que a gente conhece hoje, que a ciência admite e tudo mais. A primeira revolução foi a revolução do agrupamento, digamos. Seria a revolução da caça e agrupamento. A segunda revolução foi a revolução da agricultura. Isso mudou completamente o modo que os seres se alimentavam. Então os seres não precisavam ficar tão dependentes da caça e poderiam cultivar os grãos, cultivar os alimentos na agricultura. A terceira revolução foi a revolução industrial, que mudou completamente os modos de produção, mudou completamente a economia. Então mudou tudo, mudou assim a sociedade como um todo. E agora nós tivemos a revolução da informação. E essa revolução da informação está transformando completamente o mundo e as pessoas. E quando é que se deu esse boom da revolução da informação? Começou na impressora, né, de Gutenberg e tudo mais. Só que em 1969, com a criação de uma parada chamada internet, mudou tudo. A internet fez com que o poder da informação fosse descentralizado. E a descentralização é algo imprescindível para a evolução, é algo que traz benefícios. Tudo que você centraliza num poder em cima e deixa as pessoas embaixo sem esse poder é ruim para as pessoas, só é bom para quem está lá em cima. Quando você descentraliza, você dilui esse poder e transforma todas as pessoas em pessoas soberanas. Quanto maior a descentralização de qualquer coisa, melhor. Por isso que essa descentralização está trazendo poder para as pessoas. Isso vai influenciar o modo como as pessoas vão interagir com outras pessoas, com a hierarquia no próprio trabalho e até dentro do nosso governo, do nosso Estado. Eu já falei que quanto menos Estado, melhor. Seguinte, o que essa revolução da informação está trazendo? Com a internet, todas as pessoas têm um certo poder. A gente tem acesso a informações que a gente não tinha e a gente passa a ser capaz de produzir uma informação. A gente tem voz. Isso que eu estou fazendo agora é um processo de informação. Eu estou passando uma informação para quem quiser assistir. Milhares de pessoas, milhões de pessoas fazem isso hoje em dia. Como era antigamente? Apenas as grandes mídias tinham esse poder. Você tinha que ter um canal de televisão, você tinha que ter muito dinheiro, você tinha que ter poder, você tinha que ter contatos, você tinha que estar dentro do lobby, você tinha que estar dentro da máfia. E esse poder da informação estava ligado ao governo, ao Estado, estava ligado às grandes indústrias. Então era um conchavo que dá dinheiro aqui para fazer isso. Então assim, era todo um processo de corrupção mesmo. A palavra é essa, um processo de corrupção. Porque a informação tem muito poder. A informação manipula, a informação hipnotiza. Claro que se estiver em mãos erradas e se estiver com propósitos errados. Então, como eu já disse que a maioria das pessoas são pessoas benévolas, quando você descentraliza esse poder da informação, você passa a ter informações mais benévolas, informações mais honestas, com propósitos sinceros, com propósitos de evolução. Então, eu vou ligar isso que eu estou falando com a situação do governo atual, não só do Brasil, mas do mundo todo. Quando eu era criança, eu nunca me interessei muito por política, porque não fazia muito sentido discutir aquilo, eu nem entendia direito. Quando o tempo foi passando, eu fui me interessando mais por coisas do universo, para entender o que é uma galáxia, como funciona o átomo, do que somos feitos e tudo mais. Então eu me interessei muito por essa parte, o autoconhecimento, de você entender quem você é. Eu comecei a estudar filosofia e tudo mais. Esse meio político para mim era como se fosse um teatro, não me interessava nada. Só que a gente vai se dando conta que tudo está interligado. Então o jeito que a gente vive em sociedade, como a sociedade se desenvolveu e demanda das pessoas, tem tudo a ver com todas essas questões que eu estou falando, de autoconhecimento, de evolução, de ensinamento. Você saber quem você é, de você saber
quem é a sua família, quem são seus amigos, quem são seus inimigos. De entender o panorama geral da sociedade, porque isso vai influenciar você e você também quer influenciar a sociedade de alguma forma. Então, a gente está vivendo uma guerra cultural, né? Meio nítido isso. Então, o que essa descentralização de poder e da informação está fazendo? Se percebe que a campanha política, hoje em dia, não é só na televisão, mas, inclusive, a televisão está perdendo muito a força que ela tinha. Então, a internet se transformou no meio que as pessoas se comunicam. E as pessoas começaram a perceber que as coisas não são do jeito que a televisão mostrava. Então, durante muito tempo, as pessoas foram manipuladas a ter uma opinião do que passava na televisão. Hoje em dia não é bem assim. Então você consegue ver na íntegra certas entrevistas, certas coisas que são polêmicas, que são editadas na televisão para ficar uma coisa bem escrota, digamos. Quando você vê na íntegra, você percebe que não era bem assim. Você percebe que você foi manipulado de alguma forma. Vou dar um exemplo aqui. Quando você, digamos que qualquer área que você tenha na sua vida, no seu trabalho ou um hobby que você sabe tudo a respeito, um jogo que você gosta, ou então seu trabalho mesmo, e que vai uma emissora de televisão fazer uma reportagem sobre o seu trabalho, sobre o seu hobby. Eu já passei por isso, porque eu sou jogador de pôquer, por exemplo, então você conhece vários aspectos daquele universo. Quando vai uma emissora de televisão lá e faz uma reportagem, você vê uma parcela ínfima do que acontece. Então, se você tem um trabalho, um hobby, e já fizeram uma entrevista, uma reportagem sobre esse seu trabalho, o seu hobby, você com certeza viu apenas uma parcela e às vezes mal contada do que acontece na vida real. Ou então quando você vê um filme que retrata algo que você vive, você sabe que eles não estão sendo verossímeis, você sabe que é uma representação. Então sim, estou fazendo essa analogia para você perceber que existe essa manipulação da mídia muito forte. Eu vou usar dois exemplos, que são os exemplos que eu mais mudei a minha concepção sobre. Vou contar dos Estados Unidos e do Brasil. A gente cresce, quando a gente é criança, a gente vai entendendo o mundo, a gente tem essa visão mais humanista mesmo. Todo mundo tem essa visão humanista, de que tem que ajudar os mais necessitados. E isso não está errado não, pelo contrário. É muito bonito esse nosso sentimento do ser humano como um todo, de ajudar as pessoas. Então a gente tende a ser, eu gosto de usar esse termo de esquerda e direita, mas eu vou ter que usar para tons ilustrativos, porque é o que a maioria das pessoas tem usado. Então a gente tende a ser mais de esquerda, porque a gente quer ajudar os necessitados. Então tem uma frase muito boa, diz o seguinte: se você não é um democrata quando você tem 25 anos, você não tem coração. Mas se você não é um liberal, um republicano ou de direita quando você tem 35 anos, você não tem cérebro. Então essa frase ilustrou bem, me coloco aí como exemplo, porque aos 25 anos eu era de esquerda, assim como toda a minha família era de esquerda, e sempre achei que esse era o caminho mesmo, e que quem era de direita só queria saber dos interesses próprios, entendeu? Os corruptos e os de esquerda estavam querendo mudar as coisas, ajudar as pessoas. Mas você começa a entender direito quando você vira adulto e você para e fala assim, calma aí, o que está acontecendo? Uma regra, eu já falei isso em outro vídeo, eu vou falar de novo, uma regra em geral. Se algo está sendo atacado massivamente pela grande mídia, fica de olho que provavelmente esse é o caminho certo. Vou falar de novo. Se algo está sendo atacado massivamente pela grande mídia, fica de olho, toma cuidado, que esse provavelmente é o caminho certo que você tem que prestar atenção. Então, o tal do Trump foi atacado massivamente. Claro que eu não entendia direito nem a política do Brasil, como é que eu vou entender a política lá de fora? Só que, primeiro, o cara é empresário e o cara começou a falar abertamente sobre várias coisas que eu já conhecia e já estudava. Ele falou do aquecimento global, que é uma farsa. Ele falou da manipulação da grande mídia. Ele falou, não lembro se ele chegou a falar das vacinas. Enfim, ele falou muita coisa da manipulação que acontece, que eu estudo há vários anos. Eu falei, porra, peraí, que esse cara tem alguma coisa interessante para falar. Ele sabe de coisas, então dei um passo para trás e comecei a entender. A mesma coisa aconteceu aqui, com essa eleição que assim, fez o Brasil todo se voltar para a política, que foi a luta entre o Bolsonaro e todo mundo que falava, ele não, no caso. Como eu já disse, minha família sempre foi de esquerda, eu votei no Lula várias vezes, quando ele perdeu, quando ele ganhou de novo, depois eu votei na Dilma. No segundo votei na Dilma de novo, não tenho vergonha de falar isso, porque realmente eu não tinha essa concepção que eu tenho hoje. Na época do impeachment, falei, é golpe.
É golpe, esses paneleiros aí, filha da puta. Achei ridículo, achei que era golpe mesmo, tava tudo errado na minha cabeça. E assim, há pouco tempo dessa última eleição, eu acho que 2 meses, talvez 3 meses antes da eleição, eu comecei a perceber, comecei a ver que tinha alguma coisa errada com esse ataque todo. Porque eu comecei a me interessar pelo movimento e eu já estava numa pegada mais assim, de estudar o anarcocapitalismo, de estudar a monarquia, de estudar o libertarianismo, que é o que volta na parada da descentralização, você descentraliza o poder. O anarcocapitalismo, a anarquia não significa falta de ordem, ao contrário do que muita gente pensa. A anarquia significa falta de hierarquia. Quando você tem falta de hierarquia, ninguém está mandando em você. Então o anarcocapitalismo é a descentralização primordial, é a soberania individual. Então, eu comecei a me atentar para outras coisas. Por exemplo, minha primeira opção tinha sido o Amoedo, que é um cara que pregava livre mercado, tudo mais. A filosofia do Partido Novo era uma filosofia muito interessante. Ao mesmo tempo, eu tenho consciência dessa guerra cultural que está acontecendo lá nos Estados Unidos, muito forte, e chegando aqui também. Mas essa guerra cultural faz parte da agenda progressista, da agenda da nova ordem mundial. O incentivo ao transgenerismo, por exemplo, o incentivo à obesidade, o incentivo do enfraquecimento da família, a masculinização das mulheres, o próprio movimento feminista faz parte dessa agenda progressista, a feminilização dos homens. Eles estão como se fosse trocando os hormônios, tanto do homem quanto da mulher, para inverter os papéis. Isso faz parte da agenda progressista, para transformar as famílias, para diluir as famílias, para não ter famílias fortes como era antigamente. O desarmamento da população também faz parte dessa agenda progressista, porque famílias fracas, população sem capacidade de se defender. Cara, são tantas coisas. Depois eu vou fazer um vídeo mais completo sobre essa agenda progressista. Mas eu já venho estudando isso há muito tempo. Então, dá para entender o panorama de uma forma melhor. E aqui no Brasil estava acontecendo na época e ainda está, essa guerra. Então eu comecei a perceber que parte da esquerda tinha essa agenda progressista. E é uma agenda que eu nunca gostei. E eu comecei a perceber que, sim, eu era mais conservador nesse sentido. De achar que a lei natural, que é o masculino e o feminino, que se completam. Já falei isso no vídeo também. A gente não tem que ter preconceito com homossexual, por exemplo. Mas uma coisa é você não ter preconceito, outra coisa é você incentivar. E uma coisa é você ser homossexual, outra coisa é ficar trocando de sexo, metendo hormônio, fazendo cirurgia. Isso não é algo natural. E eu não concordo com nada que não seja natural. Eu acho que a lei natural, a lei do cosmos, é a lei que a gente deve viver. Então, assim, que não se confunda com preconceito. É uma coisa de não achar correto. Mas eu tenho amigos, tanto sexo feminino e masculino, que são homossexuais. Eu não tenho nenhum problema com isso. Nenhum mesmo. Então, percebendo essa agenda progressista do lado esquerdo, eu fui começar a perceber o que estava sendo combatido. E o tal do maluco do Bolsonaro, que era o misógino, racista, era o estuprador lá que estupra a Maria do Rosário, comecei a ver ele rebatendo em coisas que eu achava que eram erradas. Então eu falei assim, calma, vamos ver então isso aqui que tem alguma coisa aqui. E comecei a ver as entrevistas na íntegra. E eu vi a parada na íntegra e eu falei, não, peraí, o que passaram no jornal não era o que ele estava falando. Calma, o que ele estava falando era outra coisa. Era isso, isso, isso. E eu concordo. Ah, mas a outra coisa que ele falou no jornal era isso. Não, peraí, mas não era isso, era isso. Então para você ver como rola essa deturpação da grande mídia sobre qualquer coisa. E principalmente sobre alguém que está tentando mudar o status quo, que foi o que eu percebi depois. É o inimigo da Rede Globo. Eu acho que todas as pessoas em sã consciência sabem que a Rede Globo é a maior manipuladora de informação do Brasil. Quem não sabe isso, dá uma acordada, mas eu acho que todo mundo sabe, até os esquerdistas. Então essa revolução da informação está fazendo com que as pessoas não dependam desses meios de manipulação em massa, das grandes mídias, as grandes famílias que controlam o mundo, e estão despertando, porque elas não precisam mais receber informações dessas mídias manipuladas. A gente consegue receber informação descentralizada. E o que tem a ver isso com a transição planetária? Porque o link disso tudo é a revolução da informação dentro da transição planetária. Porque a transição planetária está acontecendo. E essa transição faz com que o planeta pulse de forma mais rápida. E essa pulsação de forma mais rápida faz com que a evolução consciencial dos seres evolua também. Então, assim, é todo um sistema que
que está interligado e está fazendo com que as pessoas despertem e tenham mais soberania individual. E esse é o ponto-chave. É isso que eu quero dizer sobre o meu despertar político e social, digamos. E eu vou fazer mais vídeos sobre isso, combatendo alguns pontos específicos. Aqui para ter um panorama geral, para dar uma ideia de como funcionou esse pensamento, essa transição minha. Porque eu tive atritos com pessoas da minha família, com amigos de infância, com pessoas muito queridas, que ainda estão com a cabeça nesse esquema do esquerdismo. Tem pessoas que vão ficar assim para sempre, inevitável. Não vou falar que é porque elas têm que estudar mais e vão acordar. Não, tem pessoas que vão ficar achando assim para sempre. Todo mundo tem um direito. Eu não sou dono da verdade. Estou falando a minha verdade aqui. Esse é meu canal e esse é o meu modo de passar as coisas. Então, é isso que eu queria dizer. Votei sim no Bolsonaro, por mais que muitas pessoas do meu círculo execrem ele, digamos. É o famoso ele não, né? Mas para pensar. Se tem um cara sendo atacado por tantas coisas, tantos lugares diferentes e não tem alguma coisa errada? Tipo assim, era ele contra todos, né? E tinha tanto ele não por aí, mas quem ganhou foi o ele sim. Então assim, eu também não quero dizer aqui que Bolsonaro é o salvador do mundo e ficar fazendo assim para político, não. A gente não tem que fazer isso para ninguém. Como eu falei, anarcocapitalismo. Por que o capitalismo? Tem gente que acha que o capitalismo é malvadão e a resposta é o socialismo. O Estado é o verdadeiro vilão dos seres humanos. E o socialismo é onde você incha o Estado e concentra o poder. Ou seja, o socialismo é uma das piores coisas que existe para a sociedade. Então eu acredito sim no capitalismo, só que o capitalismo livre, no mercado livre. No mercado livre não, esse a gente compra as coisas. No livre mercado, porque o livre mercado é a coisa mais antiga que existe. Quando você produzia alguma coisa na sua fazenda, lá no feudalismo, sabe? Você trocava com um parado que o cara produzia. Sei lá, lã de ovelha e o seu feijão. Vocês trocavam. Simples. Quando criou a moeda, foi para facilitar. Então agora, em vez de trocar, eu vou comprar. Então, o livre mercado é uma coisa super natural. Por que as pessoas tendem a achar que é o capitalismo malvadão? Eu tenho essa resposta. Sabe por que acham que o capitalismo é malvadão? Quando você vincula o capitalismo ao Estado. Aí ele fica malvadão. Então, para de botar a culpa no capitalismo. A culpa é do Estado inchado que toma conta do mercado. Então tá, então o socialismo é pra desgraça. Vou botar uma ditadura mesmo, porque o socialismo é vertente do comunismo. E assim, matou milhões de pessoas. Matava muito mais do que em guerras. Essas ditaduras matam muita gente. Então o anarcocapitalismo significa isso. É o capitalismo, que é a simples troca, compra e venda de coisas, que o ser humano sempre fez e sempre fará, vinculada à anarquia. E a anarquia não é falta de ordem. Anarquia é falta de hierarquia, descentralização, soberania individual e troca livre, compra e venda. Quem em sã consciência é contra isso? Então esse passo que a gente tomou aqui no Brasil, de ter uma mudança radical, tem que ter uma pessoa mais firme, tem que ter uma pessoa que combata essas coisas que estão sendo incutidas na mente das pessoas como uma manipulação mesmo de coisas erradas. Precisa de uma pessoa mais forte. Então assim, desculpa aí, Amoedo, mas cara, não rolou. Tem que ser o Bolsonaro mesmo nesse momento, para transformar as coisas. O único porém que eu tenho é que o sistema da política do Brasil é tão escroto que talvez ele não consiga mudar todas as coisas que ele queria mudar. Mas vamos ser confiantes, vamos pensar positivo. E vou falar de novo, não tem que ficar lambendo o saco de político, porque a raça política, em primeira instância, é uma raça feita para roubar mesmo. Justamente porque o sistema de governo, não só do Brasil, mas como de vários países, é feito para roubar. Então a corrupção é algo inerente à política. A gente só vai diminuir essa corrupção quando a gente realmente tirar o Estado. A gente não precisa do Estado, a gente precisa de comunidades menores que se autossustentem. Então sim, esse é o recado do panorama geral da política, do que a revolução da informação transformou nesse panorama que a gente tem hoje. E espero que ajude algumas pessoas a despertar para perceber que socialismo é uma furada, para perceber que essa vertente da esquerda que estava aí é uma furada. Eu acordei, assim, não tenho vergonha nenhuma de falar que faz pouco tempo, mas foi a tempo de fazer meu voto certo. E pode ser que, por exemplo, descubram que o Bolsonaro ou a família dele é totalmente corrupta. Ah, você falou... Não, eu não vou me arrepender em nenhum momento, porque a concepção que eu tive naquela hora foi essa, e a que eu tô tendo agora, nesse momento, é essa, e não vou me arrepender. Porque é melhor essa tentativa do que a que estava, porque a que estava é certeza.
porque eu percebi os males daquele outro lado, que é da esquerda. Mas enfim, eu não acho que eles são corruptos nem nada. Eu acho que já deu para perceber algumas coisas, algumas nuances aí sobre caráter, sobre personalidade mesmo, sobre a manipulação que faziam em cima da figura. O Paulo Guedes, cara, eu não conheci o Paulo Guedes, conheci ele por conta disso. O cara é fantástico, você vê ele explicando sobre economia, você começa a entender, é uma parada simples, relativamente simples. Então assim, são mudanças que estão acontecendo no nosso país. O Brasil é o berço do mundo. Então o que acontece aqui é importante para o mundo todo, globalmente. A gente tem que ficar ligado, porque tem muitos países de olho aqui. O Brasil é um país muito antigo. As pessoas vão descobrir ainda várias pirâmides na Amazônia. Esse já é outro assunto. Mas enfim, a mensagem era essa que eu queria passar sobre o panorama político geral e como a revolução da informação mudou o mundo. E como as pessoas têm mais poder para buscar a informação correta, buscar a verdade e não ser manipulado. Beleza? Fica um abraço aí. Se você assistiu aqui até o final, valeu. Espero que tenha mudado aí alguma coisa. E vamos junto aí em busca da verdade, beleza? Falou!